Fala Legião X, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História e vim aqui te responder uma pergunta. Como é que se estuda História para vestibular? Vem comigo. Bom, galera, é uma pergunta complicada, né? A gente sabe que os alunos recorrentemente, né, vêm a nós, tanto professor de História como de Geografia, Filosofia, Sociologia. É uma pergunta muito comum, né? Como é que a gente estuda História, como é que a gente estuda Humanas para concurso de maneira geral? Os alunos têm muita dificuldade na hora de sentar, principalmente sentar sozinho, né, para estudar essa disciplina. A gente aqui no Momento Coaching vai inaugurar essa sessão tentando ensinar vocês especificamente como se estuda Humanas. E eu fiquei aqui incumbido da missão de tentar passar aqui algumas informações legais, algumas dicas preciosas para estudar História. Até o fim desse vídeo eu te prometo te dar dicas muito poderosas e importantes para potencializar seus estudos e de alguma maneira melhorar sua qualidade e seu rendimento para concursos, não só concurso militar, mas também concursos vestibulares de maneira geral, beleza? Bom, a gente percebe, né, galera, antes de qualquer coisa, né, que o aluno, você tem que ter um cuidado com a ideia de que a teoria, ela é importante, sim, tem isso em mente. Estudar teoria em História é importante. Você vê muitos alunos, né, que não aguentam mais estudar teoria, né, às vezes entra num cursinho só para ficar fazendo exercício, né, já está fazendo concurso já há 3, 4 anos. Isso é a galera de medicina, a galera que quer concurso militar como a SpaceX, né, é o caso da ESA também. A galera já está tentando há muito tempo e não aguenta mais estudar teoria. Ou a galera está começando e acha que teoria não é importante, é só partir para o exercício e faz lá um mapinha mental, faz um resuminho e acabou. Galera, muito cuidado. Teoria é importante em História, sim. É importante em Humanas que você pare para ler, que você pare para assistir aulas, que você pare para ver toda a conceituação dos temas que você estuda, tá? Não fica só preso aos exercícios. É claro que o exercício é muito importante, né? A gente até vai falar disso, né, um pouco mais à frente, da questão das questões. Mas tenha em mente que a teoria é legal, é importante, ela te dá amadurecimento, ela te dá vocabulário, ler te dá muito vocabulário, né? Palavras que você só vai ter consciência e só vai ter conhecimento de fato parando para ler. Então, se apegue sim ao estudo da teoria, dedique um tempo do seu dia, quando você for parar para estudar História, para estudar a teoria. Isso é importante. É óbvio, sim, em alguns casos, mas tem que ser dito, tá? Não abandone o estudo da teoria. A gente às vezes está dando aula e o aluno não quer nem saber da aula que você está dando, já fica ali fazendo os exercícios, já parte para as questões, às vezes já começa a fazer questão no meio da aula, começa a fazer perguntas no meio da aula, em cima da questão que ele está fazendo, né? Ele pergunta o que a questão está te perguntando para o professor, isso às vezes até quebra um pouco o ritmo da aula. Não façam isso, tá? Pega a teoria e estuda primeiro a teoria, depois você faz o exercício. A galera quer ficar invertendo a lógica, isso não é legal, tá? Isso nos cai a um segundo ponto. Ler é diferente de estudar. Tenha isso em mente, galera. Ler é uma coisa, estudar é uma coisa outra diferente. Quando você lê, e você recomendo que você dê uma olhada no coaching número 4 do professor Zé Bonner, né? Quando você está lendo, né, você está ali aprendendo 10, 15% do que você está lendo ali. A leitura, ela não é o ideal para fixação, ela não é nem o ideal para compreensão. Ela é um primeiro passo, um passo inicial de entendimento, mas não é o principal passo. Então não pense que porque você lê um capítulo inteiro sobre a República Velha, você deveria já ter entendido tudo sobre a República Velha. É esse o grande erro de muitos alunos, né? Caraca, Gabriel, eu li o capítulo todo da minha apostila, parei para fazer os exercícios e não consegui fazer nada. Eu sou muito burro. Gente, calma, a leitura é um primeiro passo, um passo ainda muito verde, um passo ainda muito criança para entender, né? É o primeiro passo ali, mas na verdade o estudo de fato desenvolve outras técnicas, desenvolve outros elementos. E é aí que eu te recomendo, né, voltar mesmo lá no vídeo número 4 do nosso coaching com o professor Zé Bonner, onde ele te dá uma série de dicas de estudo. Uma dessas dicas que é muito legal é o aprendizado ativo. A ideia de que você não pode apenas ler, mas participar ativamente desse processo, que é um processo cognitivo, um processo que demanda tempo. Sublinhar já é um outro passo. Ler sublinhando é muito importante, né, galera? Eu costumava dizer, até na faculdade tive alguns professores bem legais nesse sentido, que eles sempre argumentavam, cara, se você está lendo um livro,
né, de uma determinada matéria e esse livro está todo em branco, é porque você não está estudando. O verdadeiro livro que você leu e esmiuçou é aquele livro que está todo rabiscado. Eu achava isso muito legal, né? A professora, né, muito professora de sociologia que incentivava a gente a rabiscar o livro. Rabisquem seus livros, não tenham medo de rabiscar os seus livros. Façam anotações, puxem setas, sublinhem os conceitos que vocês consideram importantes, né? Isso, de fato, já é um passo mais maduro de estudo. Quando você lê e, ao mesmo tempo, está ali dando a sua cara àquela leitura. Então a anotação é muito legal. Ah, Gabriel, eu fico com medo, pô, eu acho legal esse livro aqui, não quero ficar sujando ele. Usa um lápis, pega um post-it. Isso é muito comum, e muitas pessoas na faculdade andavam com um livrinho cheio de post-it colado nas páginas, fazendo anotaçõezinhas sobre aquela página. Isso é muito legal e já é um primeiro passo para o famoso fichamento, né? Que é essa lógica de você fichar o que você está lendo, de você ir anotando pontos importantes dentro daquela leitura. E isso o post-it te ajuda. Então, são elementos importantes dentro do aprendizado ativo. Você estar ali dialogando com o texto que você está lendo. Seja sublinhando, seja puxando uma setinha no espaço e anotando ali num box o que você acha legal sobre aquele conceito, seja colando ali um adesivo e escrevendo por cima dele. São formas interessantes de você meio que brigar com o texto, né? Brigar no bom sentido, é claro, e entendendo, né, melhor, até para você depois voltar naquele capítulo, depois voltar naquele livro, e você já está se dando dicas sobre aquela leitura. É legal, né? Você pega um texto que você leu, sei lá, no ano anterior de estudo, você abre o livro e tá lá os post-its sobre as suas compreensões lá no momento que você leu aquele texto pela primeira vez. Isso é muito legal. É você se dando memórias lá na frente para você poder, de alguma maneira, retomar o seu caminho de estudo. Então, a técnica do estudo ativo é bem legal e o Zé, ele desenvolve melhor esse conceito lá atrás, no coach número 4. Então, eu recomendo para você entender melhor essa questão. Agora, na hora de estudar história, um outro ponto que é bem legal aqui, os alunos se perdem muito, é bom que você tenha objetividade quando estuda história, galera. É claro que a ciência humana é sempre aquela coisa meio discussão, né? Os conceitos são sempre, né, tem várias interpretações sobre o mesmo evento, várias interpretações sobre uma mesma época, sobre o mesmo personagem. É uma coisa meio múltipla, né? Mas é muito legal que você tenha essa objetividade na hora de desenvolver esses estudos. Uma dica muito preciosa e que quando o aluno abre a mente para entender isso, pô, o estudo fica muito mais dinâmico. Toda vez que você para estudar um determinado assunto em história, você vai ver, por exemplo, a Idade Média, vai ver lá o período do feudalismo, por exemplo, né? É muito importante que você já leia a apostila, leia o seu livro, ou até analise a aula que você está vendo no vídeo ou na sua sala de aula, dividindo esses eventos, seja a Idade Média, seja, sei lá, a Revolução Francesa, seja, sei lá, o Brasil Imperial. Pega e divide sempre em 3 aspectos. Tem um tripé. Para você entender qualquer evento, qualquer época da história, qualquer fenômeno, divide em 3. E isso vai te dar um norte mais objetivo. Quando você for estudar, você pega primeiro pela questão política. É a primeira parte do tripé. Analisa os elementos políticos daquele evento. Política, galera, é tudo aquilo que nos dá jogo de poder, que mostra quem manda, quem obedece, quais são as funções de quem manda, né? Qual é o modelo que está sendo estabelecido? Ah, eu sei, Gabriel, que na Idade Média o modelo político ele é centrado na figura do senhor feudal. Maneiro, você sabe quem manda. Tem rei, mas o rei é uma figura meio ausente, né? É um rei um pouco enfraquecido, porque de fato quem manda é a nobreza latifundiária, os senhores feudais. Você já determinou uma característica política da Idade Média, a questão administrativa. Como são organizadas as leis? Quem fez as leis? Quais são as características das leis dessa civilização? De que maneira essas leis são desenvolvidas e aplicadas na prática? Isso é muito importante. São os elementos políticos. Tem a ver com poder, tem a ver com administração, tem a ver com quem manda e quem obedece. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto legal quando você for destrinchar esses estudos do tripé. Primeiro é política. Segundo, economia, né? Vai entender como esse povo se alimenta, de que maneira ele sustenta a sociedade. Porque economia, galera, não tem só a ver com dinheiro, né? Economia tem a ver com sustento, tem a ver com os elementos que fazem com que a gente se mantenha vivo, né? Então, a gente vai ter o sustento dessa sociedade a partir do quê? Da indústria, da agricultura, da manufatura, de tudo ao mesmo tempo.
É a pecuária que é desenvolvida ali ou esse povo não cria gado, não cria nenhum animal? Né? Esse povo tem acesso à água, tem acesso a rios? Como funciona isso? Né? Existe uma classe que coordena essa economia e controla os meios de produção? É um conceito importante, né? Que é tudo aquilo que a gente usa para fazer coisas. Né? A fábrica, a terra, a manufatura. Quem controla isso? São questões econômicas. Não é simplesmente você ficar decorando qual é a moeda, sei lá, do Zimbábue. Não é isso. É você entender como aquele povo se sustenta, quais são os elementos econômicos, se existe alguém que controla ou não. Isso é uma sociedade que tem uma economia mais aberta, né? Ela é pré-industrial, ela já tem indústria. Como essa indústria se desenvolveu? Em que momento essa indústria se desenvolveu? Economia, beleza? Terceiro ponto, e esse é o mais múltiplo, sociedade, né? Entender como a sociedade se organiza. Isso a gente sabe que é muito complexo, né? Porque a sociedade é sempre um estudo muito difícil. Mas quando você pensa primeiro em aspectos sociais, eu sempre recomendo que você faça a famosa pirâmide social. Quais são as hierarquias sociais dessa sociedade? Quais são os níveis? Não entra nesse papo de classe, porque classe é um conceito muito fechado que a gente não pode usar em todos os momentos da história, tá? Pensa sempre na ideia de grupo, de nível, de hierarquia. Quem manda? Quem está no meio? Existe uma classe escrava? Quem são esses escravos? Como se tornaram escravos? Ah, não, eu sei que não tem escravidão, porque naquele momento ali a escravidão deu uma caída. A principal forma de trabalho ali forçado é o trabalho servil, ou é o trabalho assalariado de baixa renda. Enfim, são características sociais, os níveis. Um outro ponto dentro de sociedade também é a produção cultural. Como essa sociedade desenvolve a sua imaginação. Porque aí tem a ver com aspectos de produção religiosa, de produção artística, como a pintura, a música, a arquitetura. Muitos concursos gostam de ressaltar esses elementos, né, gente? Os elementos culturais da sociedade. Então, dividindo dessas três formas, você já começa a ter uma objetividade na hora de estudar os eventos. Você compreende os aspectos políticos, os aspectos econômicos e, por fim, a sociedade, como se organizam os níveis, como a cultura é produzida. Isso é muito importante. Já é legal na hora de você, por exemplo, ficar sublinhando num livro ou num capítulo de uma apostila, pega três coresinhas diferentes para designar cada característica. Olha que maneiro. Eu gosto muito de usar o verde para caracterizar a economia, né? Porque verde lembra dinheiro, a famosa verdinha, os dólares, os reais. Então você pega uma canetinha verde lá, você gosta lá do seu marca-texto da sua preferência, e tudo que tiver a ver com economia você sublinha de verde. Olha que legal. Você já tem esse elemento destacado no seu texto. Tudo que tiver a ver com política você sublinha de azul. Gosto do azul para falar de política. Não me pergunte por quê, mas é uma cor que eu associo à política. Se você prefere outra cor, não tem problema. Mas bota lá, tudo que tiver a ver com administração, quem manda, quem obedece. Tem rei, tem presidente, tem ministro? É um parlamento? Como é que funciona? Quais são as leis? Quem criou essas leis e em que momento foram criadas? Azul, política. E por fim, falou de cultura e sociedade. Eu gosto de usar um vermelhinho, um laranja, uma cor mais quente, né? Que tem a ver com produção cultural, tem a ver com os níveis sociais. E tudo que tiver de vermelho ali tem a ver com sociedade. Ó que legal. Você já coloriu o teu texto, e isso é muito legal, porque, gente, o ser humano, ele é muito imagético, né? A gente gosta muito de visual, de imagem, de cor, de gráfico. Isso atrai a nossa atenção e facilita a compreensão cerebral. Isso já foi estudado de N maneiras, né? A própria tabela periódica já sofreu várias mudanças por conta disso, né? Para facilitar a nossa compreensão. Hoje você tem modelos de tabela periódica que são em espiral, umas coisas bem doidas. Porque realmente, né, o visual facilita a nossa compreensão. Então tenha isso em mente, galera. Quando for desenvolver esse entendimento em política, economia e sociedade, dá essa diferenciada por cores que é bem interessante. Já é um caminho para você ser mais objetivo. E galera, é muito importante que você se preocupe com a cronologia, né? O aluno adora aquela famosa linha do tempo. É um recurso legal. Eu diria que não é o recurso mais importante. A linha do tempo não resume perfeitamente os eventos. Tem muita coisa que você não consegue incluir na linha do tempo. Ela não dá conta de tudo. Tenha isso em mente, tá? Às vezes o aluno coloca a linha do tempo como se fosse um deus da história. Nossa, o professor fez uma linha do tempo e tudo estava ali. Gente, não tem como colocar tudo de um evento numa linha do tempo, porque a linha do tempo é um recurso limitado. Mas é legal para você perceber a passagem cronológica.
de uma sociedade. Isso é muito importante em história. Perceber as mudanças, as continuidades, as rupturas de um período para o outro. Ali, a linha do tempo te ajuda. Os marcos cronológicos, a passagem de uma época para outra. Numa linha do tempo você tem essa compreensão. Eu sempre acho interessante, pensando, por exemplo, em história do Brasil, que você não faça uma linha do tempo sobre toda a história do Brasil, porque você vai acabar fazendo uma linha do tempo muito rasa, uma linha do tempo muito resumida, né? E não vai te ajudar em muita coisa. Faz uma linha do tempo para cada período. Você pega uma linha do tempo para o período colonial, pega uma linha do tempo para o período imperial, pega uma linha do tempo para o período republicano. Já é uma divisão cronológica um pouco mais densa. Você entende a colônia, entende o império, entende a república. Dá uma passada lá no Instagram do Projeto X, a gente está postando várias linhas do tempo legais sobre a história do Brasil, com um resumo bem legal de cada período. Passa lá o Projeto X Edu, nosso Instagram vai te ajudar pra caramba nisso, no desenvolvimento ali da sua própria linha do tempo. Mas é legal que você pegue para fazer a sua, com as suas palavras, com a sua letra, com as cores que você acha mais interessante. Mas a passagem cronológica do tempo é algo legal. Não é o mais importante, mas é legal você saber se situar quando cada coisa acontece em cada período, tá? Outra coisa interessante aqui também, né, é você buscar definir muito bem os conceitos na história. Isso é um ponto que o aluno perde às vezes a mão. Conceituação é muito importante. E definição de conceito é algo que a gente tem que fazer de maneira bem sintética, bem objetiva, né? De uma forma ali que você possa lembrar com o passar do tempo. Quando eu falo de conceito, estou falando dessas palavras-chave que às vezes o professor usa em sala, né? Sei lá, feudalismo, indústria, sei lá, Idade Média, é um conceito, é um período que tem um conceito ali fechado sobre ele. Aí você pega Constituição, Três Poderes, Iluminismo, são conceitos. Conceitos que o aluno tem que ter bem definido no coração, principalmente se você está pensando em fazer um concurso, galera. Então tenha isso em mente. A definição do conceito é um ponto muito importante e o aluno tem que ter apego a esses conceitos de forma sintética. É claro que existem conceitos muito difíceis de serem definidos e cada autor vai dar a sua própria definição, né? De maneira geral, é legal que você busque ser sintético, porque a gente está pensando numa lógica de concurso, a gente está pensando numa objetividade para passar na prova. Quando você leva isso a um nível acadêmico, definição de conceito é um arranca-rabo absurdo. Tem conceitos que realmente cada escola filosófica vai definir de um jeito. Mas a gente não está preocupado ainda com isso, tá? Estamos falando aqui de alunos para vocês, né, que têm dificuldade no estudo de história e ainda não estão conseguindo fazer amplas discussões. Vocês querem ser mais pragmáticos, não é isso? Então sejam pragmáticos na hora de definir esses conceitos. Bom, é aí que eu quero te trazer uma dica preciosíssima. Eu sempre trabalho, né, com isso com os meus alunos, principalmente os alunos, né, de turmas específicas aqui no Rio de Janeiro. A gente tem a prova da UERJ, né, na segunda fase da UERJ aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa prova discursiva. Os alunos que vão prestar direito, jornalismo, né, história, essas disciplinas de humanas, essas carreiras de humanas, você tem lá a provinha discursiva de história da UERJ. E aí, quando a gente trabalha com essas turmas, né, só de humanas, eu gosto de trabalhar com uma ideia, né, com os meus alunos, isso tem dado muito certo, eu vou trazer essa proposta, né, enfim, essa dica para vocês, que é você fazer o seu próprio dicionário de conceitos. É isso aí, galera. Você produzir o seu próprio dicionário de conceituação. Cara, Gabriel, um dicionário, mas isso não tem a ver com português, não é gramática, eu achei que era história. Pois é, galera, você pode fazer um dicionário de conceitos em história. Isso, inclusive, é uma produção acadêmica muito comum aqui no Brasil e no mundo, né? Você tem o famoso dicionário de política do Norberto Bobbio, que é muito bom, né, antigo, vendido aqui no Brasil pela UNB. Você tem dicionário, por exemplo, de escravidão. Vários historiadores produzem seu próprio dicionário de escravidão, tentando perceber ali a história da escravidão por meio de verbetes. Você tem o famoso historiador aqui do Rio de Janeiro, o Ronaldo Vanfas, que tem vários dicionários sobre a história do Brasil, um dicionário sobre a história do Brasil colonial, que é bem legal, um dicionário de história do Brasil imperial. Enfim, isso é produzido pelos historiadores. Eles dividem lá de A a Z e vão pegando palavrinhas e definindo esses conceitos de maneira um pouco mais objetiva. Você pode produzir o seu próprio dicionário, ao invés de ficar correndo atrás de vários. Pega um Moleskine, né? Compra numa papelaria qualquer um caderninho desses. Vocês gostam desses caderninhos, né? E pega ali de A a Z, vai dividindo, né, as páginas em letras.
reserva aí, pode botar 3, 4 páginas para cada letra, né, de A a Z, e vai preenchendo em ordem alfabética os conceitos. Por exemplo, pode pegar pela letra A, um conceito bem legal que cai muito no Enem. Abolicionismo, pode ser sua primeira palavra desse dicionário aí. Definir o que é abolicionismo de maneira objetiva. Pega aí 4, 5 linhas para definir o conceito, galera. Isso é importante. E é legal que você saiba definir esses conceitos situando-os no tempo e no espaço. Isso é muito importante em história. Não adianta eu dizer lá, abolicionismo, né, foi um movimento que lutava pela libertação dos escravos. Beleza, em que época? Aonde você está falando? Você tem que definir no tempo e no espaço. O abolicionismo foi um movimento social desenvolvido no Brasil a partir de 1860, tendo vazão principalmente na região sudeste, Rio e São Paulo, a partir da atuação de intelectuais brancos e negros, tais quais, aí tu mandou um bagulho muito sinistro, né? Luiz Gama, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio. Você definiu o conceito, situou no tempo, situou no espaço e ainda citou alguns nomes abolicionistas. Olha que definição completa. Isso é muito legal. Pô, Gabriel, eu não vou saber definir isso sozinho, eu vou ficar achando que eu tô errado e tal. Gente, usa o seu professor. Professor, essa definição aqui tá legal? O que você acha? Consulta com seus amigos. Isso faz parte de um processo de aprendizado ativo, onde você discute, onde você troca informações, seja com um amigo CDF de humanas da sua sala, seja com um professor legal, né, que tem uma proximidade, um professor ou uma professora, com quem você tem intimidade, que você pode mandar uma mensagem ou abordar no corredor da escola e ajudar você a desenvolver esse dicionário. Isso é muito legal, galera. E vai servir pro longo do tempo. Ao longo do seu ano de estudo, você vai montando esse dicionário e ele pode servir para um segundo ano, caso necessário. Ele pode servir até depois para quando você já tiver aprovado na sua universidade. É muito legal o conceito de dicionário de dicionário de conceitos. Usa, né? Pegando lá pela letra A, pega no B, sei lá, posso usar qualquer conceito, só conceito, Gabriel? Não. Você pode pegar, por exemplo, no dicionário e colocar um nome de pessoas importantes. Na letra B, por exemplo, você tem, sei lá, Bento Gonçalves. Quem foi Bento Gonçalves? Você vai lembrar que o Bento Gonçalves foi uma grande liderança da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a partir de 1835. Lutou numa das maiores revoltas brasileiras, que durou 10 anos. Define lá brevemente quem foi Bento Gonçalves na sua letrinha B. Coloca lá uma breve biografiazinha dele, não precisa ser nada muito detalhado, não precisa dizer onde o cara nasceu, em que ano ele nasceu, isso não vai cair na prova, galera. É só pra você lembrar quem foi o camarada. Então você pode colocar ali nome de personalidades importantes, conceitos fundamentais para você entender certos períodos, ok? Né? Constituição pode estar na letra C. O que é uma Constituição? O que é o conceito de Constituição? Pega lá, comunidade gentílica, que a gente vê em Grécia Antiga, né, que é o embrião da polis. O que é uma comunidade gentílica? Define lá. E assim você vai construindo até a letra Z. Isso vai te ajudar muito. Porque às vezes o professor fala uma parada em sala, você, opa, eu lembro que eu anotei esse conceito aqui, ele tá falando e eu anotei. Vai lá no seu Moleskine, pô. Comunidade gentílica. Realmente tem a ver com o que ele está falando. Porque, gente, não tem como você ser um computador, né? Você não vai lembrar de todas as palavras o tempo todo. E em história, a conceituação é muito importante. Então tenha isso em mente, é bem legal de trabalhar e é uma dica que eu sempre passo para os meus alunos. Agora, um outro passo aqui que é a dúvida maior da galera. Gabriel, por onde eu estudo? Aonde que eu vou ler um negócio que vai ser legal? Hoje a gente tem a internet, né? Você digita no Google lá o negócio e aparece um monte de site, Wikipédia, Brasil Escola, galera vai em fórum de Facebook para aprender coisas. Gente, a internet é um meio muito legal, mas é um meio que também não é muito confiável. Você pega o Wikipédia, por exemplo, é um site muito legal. Ele é muito interessante para você pegar certas informações. Só que para estudo mais aprofundado eu não recomendo. Porque qualquer um pode alterar um artigo no Wikipédia. E a gente tem a proliferação hoje de notícias falsas, né? Isso é muito complicado. Então tenha em mente que na hora de estudar de forma mais segura, o material didático é sempre legal. Então a gente tem aqui algumas leituras legais, né, que você pode fazer, né, de didáticos para concurso. Livros didáticos que eu sempre recomendo aos meus alunos. Ah, Gabriel, eu gosto da apostila, do sistema tal e tal do meu curso. Bacana, se você tem afinidade com material de apostila, eu não nego a veracidade e a eficácia desses materiais. Mas nós temos alguns materiais didáticos bem estruturados que já fazem sucesso aqui no Brasil há um bom tempo. Eu sempre divido entre os livros de História do Brasil e os livros de História Geral.
Não recomendo que você compre o livro que tem os dois juntos, tá, gente? Aquela coisa de história global, que vem tudo na mesma leitura, Brasil e geral, não costuma ser muito legal, porque não costuma ser muito detalhado. Então tem o seu livrinho de história do Brasil e tem o seu livrinho de história geral. Eu acho mais interessante para você até conseguir dividir bem os estudos. Em história do Brasil, a gente tem dois autores que produzem livro didático no Brasil, que eu sempre recomendo. Mesmo os livros mais antigos, dos anos 90, deles são muito bons. É o Luiz Koshiba e o Gilberto Cotrim. São livros diferentes. Tem o História do Brasil do Koshiba, Koshiba com K, e o História do Brasil do Cotrim. São dois autores muito tradicionais. Vários concursos aqui no Brasil usam esses livros na sua bibliografia. O próprio concurso militar da SpaceX e da ESA usam o Koshiba e o Cotrim como referência. Então são dois livros bem legais. Koshiba e Cotrim para a história do Brasil, tá? Até as versões ali dos anos 90 são bem legais. A gente está mostrando imagenzinhas das capas deles aqui do lado. Essas imagens representam as edições que são mais legais, estão mais atualizadas, são mais detalhadas. Busca aí que é bem legal de você acessar. Em história geral, a gente gosta muito de trabalhar com um autor chamado Cláudio Vicentino. O História Geral do Vicentino, galera, é muito show. É um livro muito legal, bem detalhado. Ele não vai aprofundar o que foi inútil. Ele vai trabalhar de maneira bem sintética e, ao mesmo tempo, densa. Conceitos que são bem legais em História Geral. E convenhamos, a História Geral é bem difícil. Abarca ali uma cronologia gigantesca. Então, recomendo aí o História Geral do Vicentino para você. Então, pega o Vicentino de geral e em História do Brasil o Koshiba ou o Cotrim, que você vai muito bem de livro didático para concurso, sempre recomendo. Gabriel, onde é que eu posso comprar esses livros? Eu consigo achar em PDF na internet e tal? Galera, a gente não vai recomendar aqui o download em PDF na internet porque seria ilegal, né? Inclusive, essa questão de download de material didático ilegalmente na internet, a gente é radicalmente contra. Isso é muito feio. Além de ser ilegal, né, galera? Não é uma maneira interessante de você incentivar a produção pedagógica no Brasil. Quando você faz um download de um livro ilegalmente, você está prejudicando o autor, está prejudicando lá um pesquisador ou uma pesquisadora que teve um grande trabalho na hora de desempenhar aquele material, de desenvolver aquilo para vocês. Então, compre os livros. Comprar livro, a gente sabe, né, que livro no Brasil, os próprios preços são abusivos, são bizarros, a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição, mas faz esse esforço, você está incentivando pedagogia, você está incentivando produção de conhecimento e a gente está falando de um país que carece muito disso, então eu sempre recomendo que você compre. Você tem um site só para livros usados aqui, que é bem legal, estantevirtual.com.br. Vai lá no Estante Virtual, é um site que ele organiza todos os sebos do Brasil. Sebo é um termo que a gente usa aqui no Rio, né, para designar essas livrarias de livro velho. Não sei se no seu estado eles chamam assim, mas o sebo é um local ali onde vende livro antigo. O Estante Virtual é um site como se fosse uma rede social dos sebos, sabe? Você digita o nome do livro lá e ele pesquisa em todo o Brasil quais são as livrarias que podem oferecer esse livro para você. Você paga um frete e o negócio chega na sua casa ali em 3, 4 dias. Ali você encontra esses livros, tá? No Estante Virtual, um site bem legal para isso, não só para livro didático, mas para livros de outra ordem também. Agora, se você quiser especializar mais o seu estudo, se você é um cara de humanas, vai fazer uma prova específica, tem um livro acadêmico que eu sempre recomendo aos alunos, de História do Brasil, que é o História Concisa do Brasil, do autor aqui brasileiro, Boris Fausto. Leitura muito legal, é um nível acadêmico de leitura, mas que ao mesmo tempo tem uma linguagem muito simples, muito objetiva. Para você que quer ter mais detalhamento na hora de estudar História do Brasil, é um livro muito legal, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Tem uma versão maiorzona, né, que é o História do Brasil, um grandão verde, que aí é mais para nível universitário, acho que eu não vejo necessidade, ele é até um pouco caro. O História Concisa é mais fininho, ele está ali na base de R$ 25, R$ 29,90, né? É um preço mais acessível, e para quem quer detalhar a História do Brasil é bem legal, eu recomendo. Então, tendo ali o livro didático, mais o Boris Fausto, caraca, você está muito bem para estudar Brasil e para detalhar conceitos de maneira mais concisa, né? Agora, a gente sempre também tem aquelas leituras mais cotidianas que são legais, aquilo que você pega para ler um pouco todo dia, que são as revistas, os periódicos digitais, isso é muito legal. A gente tem 3 dicas de leitura cotidiana que é bem legal. Uma revista de história que eu sempre recomendo aos meus alunos, que é muito boa, é a revista de história da Biblioteca Nacional, aqui do Rio de Janeiro.
Eu realmente não sei se a circulação dela é nacional, eu imagino que sim, né, porque a Biblioteca Nacional, né, é uma instituição, né, de proporções grandes. Aqui no Rio a gente acha com facilidade, eu não sei se no seu estado, né, fora do Rio, isso é possível, mas eu imagino que sim. Revista de História da Biblioteca Nacional é muito legal, é produção acadêmica do mais refino, né, do mais atualizado, coisas muito legais e que podem te dar ali, né, conceituação mais moderna, mais atualizada, uma coisa nova que está sendo produzida no Brasil e que você tenha certeza, né, galera, que é científico. Porque o grande problema dessas revistas de história é a fofoca, é o jornalismo bobo. A gente vê muita revista de história, às vezes, na banca de jornal, né? E muitos ali trazendo matérias que não tem nenhuma serventia, que não tem nenhum fundo científico, umas coisas meio especulação, meio teoria da conspiração. Sempre tem aquela de nazismo, né, que coloca as coisas bizarras, porque Hitler está vivo, porque Hitler fugiu em 45, foi morar no Brasil. Gente, isso aí eu não recomendo. Essas revistinhas de fofoca de história, eu particularmente acho um desserviço para aula de história, que o aluno fica tomando aquilo como verdade e para a prova não vai ter serventia. Então vai nessa da Biblioteca Nacional, que é bem mais interessante para você e que está trazendo realmente produtividade acadêmica de importância. Né? Um outro periódico legal, e esse já é digital, é a revista de atualidades da USP. A USP tem um portal digital, né, na internet, que é o Jornal da USP. É um site chamado Jornal da USP, onde ali ele tem produção, né, jornalística, obviamente, né, analisando coisas da atualidade. Existem vários artigos também disponíveis ali de nível mais acadêmico, que é legal. Né, o Jornal da USP é bem interessante e é uma produtividade que você pode ter confiança, porque, bem, é uma das maiores universidades do Brasil, né? Um outro jornal muito legal é o Nexo. O jornal Nexo é um jornal digital muito bom. A gente usa muito o Nexo, inclusive, né, como referência para montar aqui o X da Atualidade. É um portal que a gente tem muita confiança. Já ganhou vários prêmios do jornalismo nos últimos anos. É um portal jovem, feito por gente muito, né, moderna, interessada em produzir conhecimento de qualidade. E ali no portal do Nexo, na internet, você encontra também muita coisa bacana, atualizada, né, sem esse proselitismo que às vezes o jornalismo traz, né, essa carga ideológica que às vezes vem, né, seja da direita, seja da esquerda. O Nexo tenta manter ali uma produção mais científica, que é bem legal e muito atualizada. Então a gente recomenda esses 3 periódicozinhos aí que são muito show de bola para você se manter atualizado. A revista da Biblioteca Nacional, o Nexo e, por fim, o Jornal da USP. São dicas de ouro para você se manter aí antenado com humanidades. Sem falar, né, galera, aqui no Projeto X, que te ajuda toda semana com aulas especialíssimas. Os vídeos de 1 minuto podem te ajudar muito na hora de montar lá o seu dicionário. É muito legal isso, né? Essa coisa do dicionário, né? Você vê lá nos vídeos de 1 minuto, a gente tem uma playlist aqui no YouTube só para história, só para geografia, só para linguagens. Toda semana a gente está produzindo, quinta-feira especificamente, a gente define o conceito em 1 minuto. Ó que legal, já pode te ajudar na hora de fazer o seu dicionário. Você pega lá a definição que a gente dá do conceito e utiliza no seu caderninho para você amadurecer seu entendimento dentro dessas disciplinas. É muito legal e pode te ajudar aí a amadurecer seus estudos. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês, espero, enfim, ter trazido dicas aqui que possam te ajudar nos seus estudos, que possam te deixar mais objetivo, mais calmo, mais tranquilo. História é realmente uma ciência lindíssima, difícil, né? Difícil da história. Eu espero ter trazido aqui algumas dicas legais para vocês hoje. Mantenha-se ativo aqui no Projeto X, a gente está trazendo conteúdo inédito todo dia para você. Se inscreve no canal caso você tenha gostado desse vídeo, dá aquela curtida, né, que já é de praxe. Acompanhe a gente nas outras redes sociais, no Instagram, a gente está trazendo dicas todo dia para estudo de humanidades, né? Materiais exclusivos que a gente só está produzindo lá. É uma rede social que a gente quer tentar, né, desenvolver com mais carinho esse ano. Então, segue a gente lá no nosso Instagram, Projeto X Edu. No Twitter e no Facebook também a gente mantém atualizado. Enfim, galera, é isso. Um grande beijo e até a próxima.